aí galera, suave? Hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo do Otaku Monstro sobre o porquê qual é mesmo? O Punho Gentil e o Chidori são o mesmo jutsu? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Chidori e Byakugan são o mesmo tipo de jutsu, só que ninguém percebeu a semelhança dos dois. Tá pensando que eu sou algum idiota? Exatamente, duas habilidades super importantes dentro da obra de Naruto, que ao primeiro olhar, a primeira vez que tu olha pra elas, fala o seguinte, mano, não tem nada a ver. O Chidori é o estilo raio e o Punho Gentil nem elemento tem, é simplesmente uma técnica de taijutsu. Exatamente, o senhor está certo, mas acalma um pouquinho que eu vou te explicar porque é o seguinte, o Punho Gentil ou Punho Suave ou Juken é uma técnica do clã Hyuga. Sim, técnica essa que eles desenvolveram a partir da sua capacidade de expelir chakra de seu corpinho. Exatamente, eles expelem chakra das extremidades do seu corpo, seja de qualquer parte, tá? Para com essa cabecinha pensando besteira aí. Deixa de se safar. Só que calma um pouquinho, é do clã Hyuga, mas não é uma habilidade do Byakugan. Sim, exatamente. O Punho Gentil não é um jutsu do Byakugan, como por exemplo, o Genjutsu é uma habilidade do Sharingan. Antecipar e prever movimentos é uma habilidade do Sharingan, ou seja, são habilidades que são do olho e não do corpo do Tira. Já o Punho Gentil não, é totalmente diferente. É um jutsu que precisa do Byakugan. Exatamente. Por quê? Porque os Hyugas têm a capacidade de expelir chakra do seu corpo. Pelo fato deles conseguirem expelir chakra do seu corpo e também conseguir ver chakra através do Byakugan, eles desenvolveram uma técnica onde eles soltavam da ponta de seus dedos o chakra, e esse chakra entrava no chakra do inimigo, nos pontos Tengetsu, que nada mais são que os pontos principais de chakra, os nós de chakra do teu corpo, onde se tu conseguir bloquear esses nós de chakra, o teu inimigo, o teu adversário, passa a não ter mais capacidade de controlar o seu chakra perfeitamente. Então os Hyugas juntaram a habilidade deles de expelir chakra, que é uma habilidade do clã mesmo, como se fosse uma Kigenkai, expelir chakra do corpo, com o fato deles conseguir ver com o Byakugan os pontos de chakra. Assim, eles conseguiram desenvolver o Punho Suave ou Punho Gentil. Duas técnicas formando uma nova técnica. Ou seja, o Punho Gentil nada mais é que Byakugan mais capacidade de expelir chakra formaram o Punho Gentil e as suas variações do Punho Gentil. Onde a gente tem os 8 trigramas 64 palmas, temos 8 trigramas 32 palmas, temos 8 trigramas 16 palmas e temos 8 trigramas 128 palmas giratórias. Mas indo agora pro Chidori do Kakashi, que é uma habilidade criada pelo próprio Kakashinho, onde ele pegou o seu elemento principal, que era o raio, e criou uma técnica extremamente veloz de perfuração, onde o Kakashi criou essa técnica pelo fato de ele ser incapaz de juntar o seu elemento raio ao Rasengan. E aí nas tentativas, obviamente por ele não conseguir fazer isso, ele acabou desenvolvendo essa técnica chamada Chidori. E uma observação importante é que a evolução, entre aspas, do Chidori é o Haikiri, que nada mais é que o Chidori é nível S, um Chidori melhorado, digamos assim. Só que essa técnica do Kakashi tinha um problema. Pelo fato da técnica ser muito poderosa e muito rápida, o Kakashi ficava em desvantagem na batalha quando usava essa técnica. Isso porque ele disparava em linha reta, dando aos seus inimigos a vantagem no campo de batalha sobre ele, porque ele ficava sem perceber o que estava acontecendo em volta do campo de batalha, porque ele disparava com a flecha rápida pra frente, pô. E obviamente numa batalha isso é ruim, porque o teu inimigo tá vendo que tu vai pra frente e tu pode ser surpreendido a qualquer momento. Um outro fato importante é que quando tu atacava o inimigo e ele desviasse, tu estava totalmente fudido. Nossa! Ou seja, o Chidori limitava o campo de batalha, fazia com que Kakashi ficasse focado só num ponto e isso prejudicava demais. Calma, meu consagrado, eu quero te pedir uma coisa. Se eu não me engano, isso é até o ponto, isso é antes do Kakashi ter o Sharingan, né? Mas quando ele tem o Sharingan ele consegue burlar essa fraqueza, né? Aí é isso. No caso, essa técnica é perfeita para os Uchihas porque eles conseguem burlar esse problema, né? Nesse caso o Kakashi. Nesse caso o Itachi, né? Porque o cara perdeu o Itachi, cara. Nesse caso o Sasuke. O Sasuke foi o Uchiha que, pelo que eu sei, mais usou isso. No caso, eu acho que ele foi o único. Não tô afirmando. Eu acho, né? Que ele foi o único Uchiha que usou o Chidori. Ele foi a pessoa que mais usou melhor o Chidori. E é isso. Vamos se inscrever no canal aí pra gente bater 225 mil inscritos até o Natal. Dá fácil, tu consegue, tu gosta de dar. Então me ajuda aí, me dando um like, uma hypada e se inscrevendo no canal. Hypar é importante, tá? Então se tu quiser hypar o vídeo, pode hypar também, vai estar ajudando deliciosamente. Quem quiser apoiar ele, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Pra apoiar ele. Quem quiser apoiar ele, vai lá, curte o vídeo dele, apoia e comenta lá.
sempre na humildade. Muito obrigado. Onde esse jutsu se tornou tão perigoso a ponto do Kakashi nem usar mais ele tanto. Ele desenvolveu e não podia usar, já que ele não conseguia ainda driblar essa limitação que o Chidori tinha. Porém, essa limitação foi quebrada a partir do momento que acontece a desgraça com o Obito. Exatamente. Quando o Obito... Como eu falei, ele conseguiu driblar isso quando recebeu o Sharingan. Aí com o Sharingan ele conseguiu tirar esse problema. Fica empedrado, quando cai pedrinha no Samada querido Obito, simplesmente o Obito resolve dar um olho, e é o olho de cima, para o nosso amigo Kakashão aqui, amigo dele também. Ele dá o olho e a partir desse momento, com as habilidades do Sharingan, que são de prever movimentos e antecipar golpes, o Kakashi tinha um combo perfeito agora. Como com o Sharingan ele conseguia prever onde o inimigo estaria, simplesmente Kakashi usava o Chidori dele na direção que o inimigo supostamente estaria, ele conseguia acertar o cara. Ou seja, ele tinha mais percepção do campo de batalha por causa do Sharingan e também ele conseguia prever o inimigo, assim conseguindo disparar o Chidori com eficiência. Ou seja, o Chidori só se torna completo com o Sharingan. Sem o Sharingan, ele era incompleto. Mas presta bem atenção, aqui a gente tem um problema. Muita gente acredita que o Chidori só existe por causa do Sharingan. Não. O Chidori já existia. O Sharingan veio para deixar o Chidori perfeito para o Kakashi naquela fase da vida dele, onde ele não conseguia controlar o Chidori. Ou seja, o Chidori bom, funcional, é com o Sharingan. E um ponto interessante é que o Sasuke, aluno do Kakashi, conseguiu desenvolver muito Chidori. Eu fico pensando, será que um Hyuga também conseguiria utilizar da mesma forma? Com a mesma eficiência, se um Hyuga usasse o Chidori? Já que o Byakugan poderia usar melhor também? Não sei. Fazendo várias variações do Chidori também, sendo um especialista em Chidori. Muito foda isso, o Sasuke conseguiu até mesmo melhorar o Chidori do Kakashi. A questão é, o Chidori simplesmente é muito parecido com a questão do Clã Hyuga de expelir chakra, exatamente. A habilidade do Clã Hyuga de expelir chakra é inútil, assim como o Chidori era inútil, sem a segunda parte do jutsu, que é o olho. Exatamente, mano. Tanto o Chidori original quanto a capacidade do Hyuga de expelir chakra sem os doujutsu se tornam inúteis. No caso do Chidori nem tanto, porque depois o Kakashi consegue sim usar variações do Chidori que ele não precisa mais do Sharingan. Tanto que ele não tem mais o Sharingan e consegue usar, por exemplo, o raio roxo, que é uma das variações. Porém, o Chidori original precisou do Sharingan para se desenvolver a uma técnica muito poderosa. Assim como a questão de expelir chakra do Clã Hyuga precisa sim do Byakugan para poder ser completa, pois senão ela é simplesmente uma capacidade de expelir chakra. E duas técnicas muito incríveis que mostram quão foda essa questão de expelir chakra do Clã Hyuga são os 8 trigramas palma de vácuo, onde o usuário usa o máximo possível do punho gentil, que é o taijutsu do punho gentil, a base do taijutsu, para criar um vácuo muito grande com a pressão da sua mão. Mas ele precisa do Byakugan ainda. Caraca, que técnica roubada, hein? Para identificar o ponto certo que ele vai acertar do inimigo. Claro que essa técnica aqui é mais desenvolvida pelo Neji, onde ele pode simplesmente destruir uma área bem grande. Tinha que ser o Neji, o prodígio do Hyuga. Com o golpe dele. Uma outra variação da palma de vaca é o 8 trigramas Britador da Montanha. Exatamente. Técnica essa que apareceu só no anime, porém uma técnica muito poderosa, onde o usuário acerta o alvo e uma forte oscilação de chakra. E obviamente causa um ferimento muito grande do cara, porque é um nível de poder muito grande, é muito chakra sendo expelido naquele momento. Porém, apareceu só no anime e também em jogos de Naruto, como por exemplo, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e 5, onde é um dos golpes especiais do Neji. Mas temos uma outra técnica ainda mais incrível que mostra a liberação de chakra do Clã Hyuga ao máximo, juntamente com o Byakugan de novo, que é o passo suave Punhos dos Leões Gêmeos. Mas é que a técnica que a própria Hinata usou para lutar lá contra o Pain, também lutou na guerra e tal, onde ela expele muito chakra através das mãos e dos braços, formando uma espécie de fera, de leão, mas parece mais um tigre aquilo ali, e assim os golpes ficam extremamente poderosos. Mas aquilo ali nada mais é que a habilidade dela de expelir chakra vinda da descendência dela de uma Hyuga. E a forma mais básica de expelir chakra do Clã Hyuga simplesmente seria aquela bola que eles fazem, expelindo chakra para todo quanto é lado e se defendendo. Então eles ainda teriam a defesa, por exemplo, quando eles estão rodando e expelindo chakra, onde eles tinham aquele domo de chakra na volta deles, eles teriam isso igual. Mas a efetividade não seria tão grande, pois com o Byakugan, eles enxergam em 360 graus, eles podem girar, que para eles não é um problema, pois eles não vão perder o senso do campo de batalha. Eles continuam tendo o senso do campo de batalha, ou seja, tanto o Sharingan quanto o Byakugan dão a essas habilidades o que elas precisam, a direção e o senso no campo de batalha, onde as coisas estão no campo de batalha. E é por isso que o Sharingan e o Punho Gentil são técnicas muito semelhantes, apesar delas não se parecerem em nada. Entendi. Então,
elas são parecidas. E a forma de se usar tem que ser usada, qualquer um pode usar, mas para ser usado com eficiência tem que ser usado por exemplo, o Pugentil só pode ser usado com eficiência utilizando o Byakugan. E o Chidori só pode ser usado com eficiência se tiver o Sharingan. É isso. Nada na nossa cabeça, pois elas sim precisam do mesmo fator, que é o fator do jutsu, dando um upgrade nas técnicas. Mas aí, qual a tua opinião? Faz sentido. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou!